Fala galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto do canal Física de Altas Energias. E no programa de hoje, população russa deixa o entorno da cidade de Zaporizhia, indiciando o início de novos confrontos na região. Ministra de CIT anuncia reinício das obras do RMB, reator multipropósito brasileiro. Bilionário Bill Gates anuncia projeto Natrium. É o início da revolução nuclear da quarta geração. Segue a vinheta! A usina nuclear de Zaporizhia fica localizada na margem do rio Dnipro e é a maior usina da Europa e a 10ª maior do mundo. Ela possui cerca de 6 reatores do tipo VVV em russo, que seriam equivalentes aos nossos PWRs, que é um projeto bastante seguro e eficaz quando comparado, por exemplo, à usina de Chernobyl. A usina utiliza da defesa que nós chamamos de defesa em profundidade, aonde todas as etapas do processo, desde o elemento combustível até o prédio de contenção, fazem parte da linha de defesa. Esses prédios eles suportariam desde queda de aviões até bombardeios. O grande perigo de um ataque a uma usina nuclear não reside exatamente no ataque aos seus prédios, mas sim de impedir o fornecimento de energia elétrica à unidade, pois a energia elétrica ela é necessária para fazer com que as bombas façam que a água do sistema de resfriamento gire, e esse resfriamento impede que haja o derretimento dos núcleos atômicos. A usina já esteve no epicentro da batalha, sendo inclusive atacada por tropas russas. A Rússia chegou a tomar a usina, contudo, logo após um período de tempo, os russos deixaram a região, que foi recuperada pela Ucrânia. De lá para cá, a usina já foi religada algumas vezes e desligada do setor de energia, da rede de energia. Contudo, com a evacuação da população russa no entorno, o governo ucraniano acha que os russos podem reiniciar operações militares na região. E isso preocupa bastante tanto as autoridades ucranianas como a Agência Internacional de Energia Atômica, que suplicou que os envolvidos no conflito não fizessem batalhas no entorno da região e que garantissem o fornecimento de energia para a mesma. As tropas russas já fizeram evacuação, porém não iniciaram o ataque. Vamos esperar que esses ataques não ocorram. E se ocorrer, que a integridade estrutural da usina e da sua rede de alimentação seja mantida. Falando um pouco mais agora sobre notícias locais, a ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, anunciou a iniciativa para o retorno das obras do RMB, Reator Multipropósito Brasileiro. Esse reator, como o próprio nome está dizendo, visa várias atividades ligadas ao setor nuclear, incluindo a produção de radioisótopos para o tratamento de câncer e exames de imagem, também a produção de feixes de radiação neutrônica para testes em combustíveis nucleares e materiais estruturais dos mesmos. Também para pesquisas de utilização de radiação de alta intensidade, que atualmente são feitos em alguns laboratórios no Brasil, porém não na capacidade que o RMB poderia funcionar. O RMB é vital para a produção de radioisótopos que são de extrema necessidade para os tratamentos de câncer e também para técnicas de imagem, como por exemplo utilizadas na medicina nuclear, entre outras. Atualmente
todo o material que o Brasil precisa e não produz, ele tem que ser comprado de fora, necessitando um gasto gigantesco em dólares e também na infraestrutura de transporte. O projeto foi orçado inicialmente em 500 milhões de dólares em 2009. O licenciamento da planta foi liberado pelo IBAMA e outros órgãos em 2015. Contudo, o projeto foi abandonado pelos governos seguintes. Atualmente, a iniciativa de reiniciar o projeto está sendo conduzida pela Senem, juntamente com o Ministério, e também outras empresas como a Amazon. Não se sabe ainda qual valor vai ser necessário para reiniciar o projeto, mas em breve teremos mais notícias. Falando de notícias boas, o bilionário Bill Gates falou sobre o início do projeto TerraPower, em especial do que a gente chama de Natrium, que seria uma usina nuclear de quarta geração que viria a revolucionar o setor. Com o lema "nenhuma fonte limpa é confiável e nenhuma fonte confiável é inteiramente limpa", Bill Gates está unindo uma usina nuclear, uma fazenda solar e um grande parque eólico no interior do Wyoming. Mas a usina nuclear Natrium, ela é revolucionária porque ela une dois conceitos. O primeiro, metal líquido resfriando, que já foi utilizado em outras usinas, principalmente na antiga União Soviética. E nesse caso seria resfriado à base de sódio. Esse resfriamento teria, entre as principais vantagens, a enorme faixa de temperatura para o resfriamento, variando entre 94 graus e cerca de 881 graus Celsius, e fissões rápidas. E as fissões rápidas têm a grande vantagem de que num reator à base de urânio e plutônio você pode limitar a energia desses nêutrons, fazendo com que não haja produtos transurânicos de fissão. Lembrando que o processo de fissão consiste em um bombardeio de um núcleo de um material, no caso urânio ou plutônio, com nêutrons, e esse daí vai liberar 2 ou 3 nêutrons que vão ser novamente absorvidos por outros núcleos, fazendo o que a gente chama de reação em cadeia. Um outro projeto de reator de quarta geração seriam os ADSs, que seriam reatores que teriam chumbo líquido como resfriador e seriam mantidos por uma fonte externa bombardeando o núcleo de chumbo e bismuto. O bombardeio desse núcleo faria com que fosse liberado nêutrons, que manteria a reação ativa. Ao desligar a fonte externa, simplesmente cessaria o processo de produção energética. Esse é o vídeo de hoje, eu agradeço a todos, até a próxima semana.